Bom dia, pessoal. São 10 horas e 6 minutos. Então, sejam bem-vindos. Meu nome é Carlos Ramos. Trabalho na área de desenvolvimento e aplicação de produto da Idzomar. E ao longo dessa quarentena e também depois da quarentena, nós estaremos apresentando uma série de vídeos com temas diversos, mas todos ligados a boas práticas no manuseio de cilindros de cloro, ok? Nós vamos iniciar o primeiro tema nessa primeira sessão, falando sobre o checklist nas instalações para dosagem de cloro, né? Um dos grandes problemas que nós encontramos nas estações de tratamento de água e de esgoto é o comentário a respeito do risco do cloro, dos perigos do cloro. O pessoal tem muito medo do cloro, mas em contrapartida, muitos locais que nós visitamos, nós percebemos que as instalações de cloro, e isso de forma generalizada, quase que generalizada, elas não recebem o devido cuidado, né? Então, num exemplo muito simples, né? Não sei se vocês estão me ouvindo, acho que estão sim. Estão ouvindo. Então, retornando aqui, um exemplo, né? Acho que quase todos os senhores e senhoras que estão nos acompanhando aqui conduzem automóveis, né? Nós somos motoristas, né? E é muito comum que nós, quando fazemos o abastecimento, você checa os pneus, a água do limpador de para-brisa, você manda lavar o carro, volta e meia você dá uma voltinha em volta do carro e observa algum defeitinho e você vai tomar alguma providência, né? A maioria das pessoas faz isso. Tem uns que esquecem de olhar o ponteiro da gasolina e aí acaba no meio da estrada. Mas o checklist é algo muito importante em todas as nossas atividades. Não é diferente nos sistemas de cloração, né? A gente sabe que as empresas enfrentam muitas dificuldades na gestão, na manutenção, mas a manutenção preventiva ela é desencadeada a partir de uma verificação diária, semanal, quinzenal, não importa, precisa haver uma periodicidade. O Chlorine Institute recomenda que haja um bom programa de verificação das instalações. Então, a primeira coisa que a gente precisa é eleger um tipo de checklist, um documento onde você possa agregar esses dados, onde possa fazer anotação. Precisa ser algo muito fácil, sem muita complexidade, tá? De forma que o operador, né, que é o camarada que convive com os cilindros, com os dosadores, com os manifolds, possa rapidamente fazer uma verificação e dar andamento naquelas não conformidades que eventualmente ele vai estar encontrando, ok? Então nós temos aqui um modelinho de checklist que a gente vai estar disponibilizando para os senhores, caso vocês não tenham. Nós temos uma sugestão, é o básico. Perdoem a tosse. Se a gente for avaliar de uma forma bastante profunda, a gente vai acabar escrevendo um checklist com 50 páginas, de tão importante que é o tema. Mas nós temos uma sugestão de um checklist com 20 áreas onde você vai fazer uma verificação rápida. E aí você pode explodir, pode expandir essa verificação para outras áreas, ok? Então eu vou estar mostrando para vocês e vocês podem estar solicitando isso por e-mail. Nós informamos os e-mails aqui, tá? A gente pode estar mandando essa sugestão.
Eu particularmente prefiro que seja feito em Excel, de forma que você possa escrever à mão, com lápis, com caneta, e depois transferir esses dados para algum banco de dados onde você possa fazer o acompanhamento das melhorias que efetivamente foram feitas, da melhora do nível de qualidade do sistema a partir dessa checagem. Então é muito importante a ação do operador, tá? Do técnico de tratamento. Esse aqui é a sugestão que nós temos. Tá? É muito simples. Então tem vários tópicos, o item 1, 2, 3. Nós vamos conversar sobre eles ponto a ponto, tá? E dando dicas daquilo que vocês precisam observar em cada um desses tópicos. Tá? Flexível de cobre, nos elementos de fixação, tá? O sargento ioque, a chave, a arruela de chumbo, o aspecto dos cilindros, né? Ainda ontem, né? A gente estava conversando com o pessoal aqui do interior de São Paulo, né? Eles notaram alguma coisa no cilindro, tiveram dúvidas, se manifestaram por e-mail e nós respondemos. O Fernando deve estar nos acompanhando aqui ao vivo, já sinalizou que ia estar participando. O resto do pessoal ia estar participando, vai participar às 14 horas, né? Mas o interessante, né? Depois que nós conversamos por telefone, ele fez essa verificação antes de ontem, no final da tarde. Ontem nós conversamos por telefone e depois por WhatsApp ele me mandou algumas fotos, algumas imagens. Isso foi um checklist. Então a gente vai conseguir auxiliar esse profissional da área de saneamento, porque ele mandou imagens, um relato fidedigno, muito fiel da situação daquela estação. Então a gente vai poder tomar ação, será possível tomar ações concretas, efetivas e eficazes nesse sentido, a partir desse checklist, tá? Então, assim, anotem aí novamente, né, os nossos links de comunicação. Então, são os 2 e-mails aí, né? grupoidzomar, tudo junto.com.br, ou o e-mail do comercial. Também tem o meu próprio e-mail, é igual esse que vocês estão lendo aí, só que tem a palavra Carlos, tá? Carlos, @ tal. Ou por telefone, né? Nós temos o nosso canal no Instagram, né? Hidromar Química. Você vai lá e passa a seguir a gente. Volta e meia a gente coloca alguma informação importante para o operador, para você que coloca a mão na massa, que faz a coisa acontecer. E essa ferramenta poderosíssima aqui, que é o WhatsApp, tá? O nosso pessoal de manutenção, que atende as estações de água, de esgoto, alguns aqui que estão nos acompanhando agora, né, nesse instante, já pode até ter observado isso, né? O pessoal vai fazer a manutenção, no final do dia eles estão mandando as fotos do trabalho que eles fizeram, a situação que eles encontraram. E antes de chegarem nos locais, o pessoal da operação nos manda por WhatsApp: olha, pessoal aí do Paraná, pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal de São Paulo, nossa situação é essa aqui, nós temos essa situação para ser avaliada aqui na estação. Então, quando o pessoal pega uma viatura aqui na Hidromar e se dirige às estações, aos locais de trabalho dos senhores, eles já sabem pelo menos uma parte da situação, do cenário que eles vão estar encontrando. Isso facilita muito na questão do ferramental que eles vão estar utilizando, os materiais que eles vão estar levando e aquilo que eventualmente não possa ser feito naquele dia, mas é possível deixar uma projeção do que será feito, ok? Mas vamos então para o nosso checklist, ok? Então, o nosso programa de treinamento vai sempre falar sobre as boas práticas, né? Vou repetir o que muita gente fala: mas não é PA e cloro, plano de ação de emergência? Plano de ação de emergência é plano B, tá? Nós vamos falar do plano A. O plano B você coloca em ação quando o plano A falhou.
Ah, e o que é o plano A? Eu não tenho plano A, seu Carlos. O plano A é a manutenção, é o checklist, é você frequentar as instalações. É muito importante, tá? Você diariamente, semanalmente, ou dia sim, dia não, e aí você é quem define, frequentar o sistema, circular, observar, olhar, tá? Olhando que você é, detecta as possíveis melhorias, os defeitos, as não conformidades. Então é muito importante você manter essa rotina e ter esse checklist que nós sugerimos aí nas mãos, ok? Então, o que é o checklist? Né? Aqui no Brasil nós temos a mania de americanizar muita coisa, né? Hot dog. Hot dog é um cachorro quente, né? Assim como o checklist é uma lista de verificação. Então ela precisa ser muito simples. De preferência, onde você possa colocar X, ticar, escrever pouca coisa, para você trabalhar mais com os olhos, com a tua percepção, com a tua atenção, e não se preocupar tanto com o texto que você vai escrever. Apenas sinalizar que aquele local, que aquela seção, que aquela peça, que aquele equipamento precisa ser alvo de um profissional especializado, de um mecânico, de um eletricista, de um pintor, ok? Ou às vezes, como muita estação tem aí, aquele MacGyver, né? Que chuta o escanteio e corre para cabecear. Quase toda estação tem um elemento desse aí. Então, essa lista de verificação é muito importante. Então, para quem anotou o WhatsApp ou os e-mails, a gente vai estar enviando esse arquivo para vocês, tá? Então, olha só. Vocês lembram daquela engrenagem, para quem participou do treinamento? As boas práticas, a gente pode imaginar a boa prática como uma máquina, como essa engrenagem que vocês estão vendo aqui atrás de mim, com várias engrenagens funcionando, ok? E se uma dessas engrenagens quebrar um dente ou parar de funcionar, todo o conjunto para, né? Então a gente vai falar aqui dessa parte engrenagem número 4 aqui, os equipamentos. Então o checklist de hoje, o bate-papo de hoje, vai ser sobre essa parte aqui, sobre essa engrenagem, sobre esse equipamento. O que eu preciso, o básico, o que precisa ser observado todos os dias para que o cloro seja uma coisa tranquila de trabalhar. E não é difícil trabalhar com cloro se você tem um programa de manutenção, uma rotina de manutenção. Se o teu fornecedor de cloro-gás, no caso a Idomar, está envolvido nessa questão. Então, se você não faz isso ainda, faça agora. Peça auxílio para a Idomar, que é o teu fornecedor de cloro, gás liquefeito em cilindros pequenos ou grandes. Olha, eu preciso dessa parceria, eu preciso desse auxílio, eu preciso dessa ajuda, e a gente tem pessoal habilitado, preparado para essa finalidade, ok? Então a gente vai aplicar o checklist nesses equipamentos, tá? O Chlorine Institute, o Instituto do Cloro, olha aí, mais um termo em inglês, né? O Instituto do Cloro, ele recomenda no panfleto 1, panfleto 17, os panfletos são literaturas que tratam de temas específicos, que a gente também pode estar mandando isso aí para vocês. Semana passada fizemos um treinamento na sexta-feira e a gente logo depois enviou uma série de e-mails para os colegas, para os amigos que pediram essa literatura. Não vai ser diferente hoje, tá? Você pode pedir por WhatsApp. Quando pedir por WhatsApp, coloque o e-mail para a gente estar enviando para o endereço correto. Eu tenho uma preocupação muito grande no sentido de que essa literatura chegue nas mãos dos senhores, tá? E é muito importante ler, gente. A gente passa por uma fase no nosso país e no mundo, né, que as pessoas leem muito pouco. Você escreveu mais do que 4 linhas, já classificam de textão. Preguiça de ler. Mas a leitura, ela é muito importante, mesmo nos tempos digitais, tá? A gente procura facilitar muito, trabalhar com imagens, mas é muito importante periodicamente separar um tempo e ler essa literatura, tá?
mantenha isso como banco de dados. Então nós temos o panfleto 1 que fala do cloro, o panfleto 17 que fala das instalações, e esse panfleto 17 ele frisa: é muito importante que você eleja, que você possua uma rotina de verificação e que ela seja registrada, que seja escrita, que fique guardada em algum local, para que possa se dar seguimento. Olha, o pneu do carro furou. Opa, legal. Aí você tem que anotar e alguém vai ter que chamar o borracheiro, vai ter que tomar uma ação, senão o carro vai continuar com o pneu furado. Então é muito importante você ter o documento, não só para gerar papel e arquivos no teu computador, mas que possa se dar seguimento e chegar num resultado que seja melhor do que a situação original, ok? Então vamos ao checklist. Então nós temos aqui o item 1, o posicionamento dos cilindros. Tá? Então no checklist você vai ter lá cilindros grandes, cilindros pequenos, né? A forma como eles estão posicionados. Então eles estão em berço, eles estão no piso. Eu vou colocar o meu mouse aqui, tá? Então no item 1, o item 1 fala sobre posicionamento dos cilindros. Ok. Então vamos lá. Então se você tem cilindros grandes, você vai anotar. Ele está num berço, aquele berço só colocado lá, você não consegue girar, ou ele está em cima de roletes, eu consigo girar os cilindros sobre o próprio eixo se for necessário. Ou ele está no piso, está no chão. Tá? Opa! Então você vai anotar. No caso dos cilindros pequenos, eles estão em pé, eles estão fixados, eles estão soltos. Opa! E aí você pode até... Carlos, Edilmar, eu fiz um checklist aqui essa semana. Você pode mandar esse checklist para a gente dar uma avaliada e te ajudar. O que você pode melhorar? Por quê? Por exemplo, a gente sabe que em muitas estações o cilindro pequeno fica solto. E as pessoas acham que é normal isso. Outros não. Tá? Mas para que eles acham que acho que não tem problema. Tem problema sim. E a gente vai auxiliar. O que pode ser feito? Então, nesse caso aqui, não há necessidade de muitos investimentos. É uma questão de conversar e aperfeiçoar. No caso dos cilindros grandes também, muita coisa pode ser feita para que se facilite essa movimentação do giro do cilindro. Então, um checklist vai detectar essa situação. Então, se você mandar esse checklist para nós, tá? Vai ficar fácil da gente auxiliar e vai ficar fácil de vocês darem passos adiante para agregar qualidade no trabalho que vocês já executam, tá ok? As válvulas dos cilindros estão alinhadas perpendicularmente uma em relação à outra, tá? Sim ou não, tá? Então é muito importante. O cilindro, se ele não tiver com as válvulas perfeitamente, vamos ver se eu tenho aqui um slide melhor para mostrar para vocês. Eu tinha separado aqui. Vamos usar essa imagem. As válvulas precisam estar perpendicularmente posicionadas, uma em cima da outra. Se ela estiver um pouquinho torta, tá, você vai ter problemas. Tá? Então, cilindros pequenos, né? E os grandes, os que não estão em operação, eles estão com os capacetes de proteção, tanto cilindro pequeno como cilindro grande, é muito importante. Tá? O capacete está ali no chão, você pode tropeçar, o cilindro não está protegido, ou seja, o capacete do cilindro, se ele não tiver em operação, não tiver conectado, o capacete tem que estar acoplado no cilindro, ok? Bem, deixa eu fazer aqui só uma colocaçãozinha aqui. Isto. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então eu estou vendo aqui que tem o pessoal de Mogi das Cruzes, o Ricardo da ET Vicente de Carvalho, aqui pertinho de Santos.
Cara, dá um abraço no Roberto aí. Conversei com ele por WhatsApp agora de manhã. Gustavo aqui do Semasa de Itajaí. Ana Maria Giorni, se não me engano, você é de Sorocaba. Ela escreveu: Oi, Fernando. Tá? Não, foi para outros Fernando. Vocês estão batendo papo. O Sérgio da Cesárea está aqui com a gente. A Milena, nossa esportista lá de Mogi das Cruzes, também tá com a gente. Tá ok? Então vamos continuar aqui, uma paradinha aqui para conversar com o pessoal. Não tem como a gente não... Alguém de Florianópolis entrou aí, cidade maravilhosa, Florianópolis, tá? Então, o item 2 aqui, tá? Cilindros estão afastados de outros materiais ou áreas com risco de incêndio. O problema aqui não é só risco de incêndio, tá? Eu já deparei com muitas situações como essa que eu vou dizer para vocês. Você entra na sala de cilindros e ela é um depósito. Tem carrinho de mão, saco de cimento, capa de chuva, bicicleta. Casa de cilindro é para abrigo de cilindro. Então vocês podem observar, nós temos aqui essa foto aqui ao lado, né? Você pode ver que essa sala ela é muito limpa, né? Ela é muito clean. Tem espaço para o operador circular, tá? Não tem nada que atrapalhe, ele não vai tropeçar. É muito fácil de trabalhar. E é muito importante que o espaço onde o operador, o técnico de saneamento vá circular, seja um local agradável, bom para ele trabalhar. Tá? A casa é de cilindros, mas ela tem que ser boa para o operador. O operador tem que ajudar nesse sentido. Então é muito importante essa verificação. O que não pertence àquela sala, você tem que conversar com o teu superior imediato. Olha, vamos fazer uma limpa, né? Vamos arrumar isso aqui, vamos tirar o que não serve, ok? E vamos deixar essa casa em condições, tá? Eu sei que muita gente tem medo do cloro, né? E o medo vem do quê? Vem de falta de conhecimento e porque muitas vezes o sistema de cloração não foi tratado adequadamente, né? Aqui próximo à minha residência tem um carro parado na porta. Ele anda, ele sai de casa todo dia, mas dá medo de olhar, tá? Por quê? Não se cuida aquele carro. É um carro azul marinho, mas ele está opaco, ele é azul marinho fosco. Ele vive no tempo, ele vive na chuva, pneu careca, entendeu? Ele anda, mas dá medo, entendeu? O sistema de cloração não pode ser assim, tá? Quando nós partimos aqui, fazemos uma montagem, né? A gente sempre conversa com o nosso pessoal de montagem aqui em São Paulo, o pessoal do Paraná, que trabalhei tanto com eles, né? Um abraço aqui para o nosso pessoal do Paraná. O sistema de cloração ele precisa atender às normas técnicas, tanto da ABNT como do Chlorine Institute. Ele precisa atender às necessidades de desinfecção, ou seja, tem que atender o processo de pré-cloração, de pós-cloração e de desinfecção do esgoto. O sistema precisa ser apresentável, ele precisa ser bonito, ele tem que ter uma boa apresentação, pintura, conservação, não só no dia da partida, da inauguração, mas se você retornar um ano depois, você vai ver aquele sistema funcionando do mesmo jeito, com o mesmo aspecto, porque houve uma rotina de cuidado, uma cultura de segurança. Não segurança no sentido de agir na hora de uma emergência, mas aquela segurança do dia a dia. Uma vassoura jogada numa casa de cloro, uma casa de cilindros, onde você não cuida dessa casa, a lâmpada queimou e você não mandou trocar, você pode entrar no escuro e tropeçar nessa vassoura e de repente você rompeu um flexível de cobre. Aí você vai ter um vazamento. Aí o cloro é o culpado, percebeu? E na verdade não foi o cloro, você criou, você permitiu, você deixou que uma situação irregular, fácil de ser resolvida, fosse adiante, não foi resolvida e criou um problema maior. E no fim das contas é sempre o cloro que paga o pato. O cloro está quieto, o cloro não pensa, o cloro não fala. Nós é que temos que raciocinar e pensar pelo cloro. A literatura está aí, as informações estão aí,
Então, a obrigação é nossa de estar tendo contato com essa literatura e aplicar alguns aspectos dela. Por exemplo, essa checagem. Vamos adiante. Nós começamos um pouquinho atrasados. Então, a gente vai se estender um pouquinho depois, mas a ideia não é demorar muito não, tá? Os cilindros cheios com algum tipo de problema que impeça a sua utilização, tá? Eles estão separados e sinalizados. Ou seja, olha, o cilindro, a válvula não abriu, travou, o cilindro veio, tá muito feio, alguma coisa, tem um problema com aquele cilindro. Então você separou esse cilindro, sinalizou, então você tem que colocar uma etiqueta, como nós estamos vendo essa etiqueta aqui, tá? E muito importante, informar o teu fornecedor. Tá? O Fernando, que está nos acompanhando aqui ontem, eu citei já aqui, né? Ele teve uma dúvida com o cilindro e ele imediatamente fez um e-mail, nós respondemos, ele está usando o cilindro sem problema, tá? Mas ele tomou uma ação, aquilo não passou batido, como os jovens costumam dizer, né? Então é muito importante, tá? O cilindro está operando? Ok, não está? Por que não está? Ou ele está no lugar do vazio, ou ele está segregado e você tem que avisar o fornecedor, tá? Não é só com aquela plaquinha que você coloca no cilindro, uma etiquetinha, ou faz um rabisco com giz. Não, você tem que informar por e-mail, você tem que formalizar. Da mesma forma que você faz o pedido de cloro, você manda um e-mail, olha, Edilmar, o cilindro veio, sei lá, enferrujado, a válvula não funciona, tá? Para que a gente tome uma ação imediata e veja o que aconteceu de errado, ok? É muito importante também você saber a quantidade de cilindros cheios e vazios que estão nas dependências da tua sala de cloração, tá? Isso ajuda no que na manutenção? Isso ajuda muito o pessoal da programação, tá? Muitas vezes a gente recebe um telefonema, um WhatsApp no sábado, no domingo, seu Carlos, olha, nós erramos na programação, a gente deixou de pedir cilindro, o cloro vai acabar e a gente precisa de cloro. E a gente manda o caminhão no sábado, no domingo, a hora que precisar, não vai faltar cloro para vocês. Mas é um probleminha que às vezes acontece, e isso é comum de acontecer. Não acontece com frequência, mas pode acontecer. Para evitar esse tipo de coisa, essa informação é muito boa. Nós temos tantos cilindros aqui, eles vai nos suprir para tantos dias de consumo, tal, e você informa o teu departamento de suprimento para que ele faça uma programação tranquila, tá? Então fica bom para todo mundo, fica bom para o operador, que é o cara que trata a água, fica bom para o pessoal do departamento de materiais ou departamento de compras, o que valha, né? E fica bom também para a Edilmar, que vai fazer a entrega dentro do prazo que os senhores necessitam, ok? Não está aparecendo aqui na minha tela de chat se tem alguma pergunta. Eu vou dar uma verificada aqui, mas até aqui ninguém fez perguntas. Estou vendo que tem gente aqui de Porto Alegre aí. Não sei se está frio aí em Porto Alegre. Mas vamos tocando. Até aqui nenhuma pergunta. É até bom porque a gente não vai precisar estar interrompendo. Se você tiver uma pergunta que ocorra depois que a gente terminar essa sessão de bate-papo aqui, não se furte a fazer essa pergunta, tá? Manda por WhatsApp, manda pelo e-mail, tá? E sempre lembrando, não existem perguntas, essa pergunta é muito imbecil. Faça pergunta imbecil, ela não é imbecil. Se alguém pergunta é porque tem curiosidade e tem dúvidas, ok? A gente está aqui para esclarecer, é obrigação nossa. Então, o item 4 é a quantidade de cilindros, o item 5, tá? Os sistemas de movimentação e elevação dos cilindros. Então, é muito importante, no caso dos cilindros grandes, a talha, a monovia. Então, é muito importante você fazer essa verificação na viga de aço, que faz a transposição do equipamento, tá? Então, o curso, né? A talha, é a monovia que leva todo aquele equipamento, leva o cilindro, né? De um lado para o outro. A talha a viga está em boas condições, está lubrificada, está pintada, ela está oxidada. Como é que ela está fixada na edificação, na parte de concreto, tá? Desculpa.
Sistema de freio, tá? Freio tanto do curso como da elevação. Os cabos de aço, o controle remoto, tá? Os roletes. Olha, seu Carlos, a minha talha, ela fica pulando, parece a Ivete Sangalo fazendo live na sala da casa dela. Opa! Então precisa de uma intervenção do pessoal da mecânica, ok? E só quem consegue obter essa informação é o operador, é o cara que frequenta, é o cara que opera, é o cara que movimenta o cilindro. Então você vê que é muito importante essa avaliação e você não pode guardar para você. Então é muito importante levar essa informação e jogar no checklist. No caso dos cilindros pequenos, você tem carrinho com corrente, então ok. Não tem carrinho, você rola o cilindro no chão. Opa! O cilindro está sempre em boas condições, ele é sempre redondinho. Mas qual é a condição do piso? Ok? É muito importante a gente verificar como é que está esse piso. Tá? Então, anota lá, olha, precisa tapar aquele buraco. Vamos chamar o pessoal da Civil. Olha, será que eu posso revestir esse piso? Consulta o pessoal da Idzomar, manda um e-mail para a gente. Tá? Às vezes uma boa ideia não é uma boa ideia. Por exemplo, colocar um tablado de madeira ou revestir com madeira um local onde você vai movimentar cilindros pequenos, complica um pouco. A madeira ela retém um pouco o cilindro e fica muito difícil. Então vou colocar uma chapa de aço lisa. Pode escorregar. O ideal seria uma chapa xadrez, ok? Então a gente não vai estar discutindo aqui o tipo de piso, mas é muito importante fazer esse checklist, detectar o problema e outra, detectar a dificuldade do operador. O cara que mexe, olha, eu tenho essa dificuldade. O que pode ser feito para melhorar esse meu relacionamento com o cilindro? Consulta a gente vai conversar a respeito. A conexão de cilindros. É aí que não vou dizer que mora o perigo, mas é uma das áreas mais sensíveis, importantes e também muito fácil de trabalhar, ok? É a conexão do cilindro. No treinamento de boas práticas, nós temos um vídeo que mostra a conexão do cilindro. Nós não vamos mostrar hoje, porque o tema aqui é checklist. Semana que vem a gente vai ter um bate-papo mais curto do que esse sobre conexão de cilindro. Como fazer a conexão, os elementos da conexão, mas hoje nós vamos falar desses elementos aqui. Então, o sargento, a abraçadeira ioque. Uns chamam de sargento, outros chamam de abraçadeira, outros chamam só de ioque. Mas o importante é que esse elemento é muito importante. Ele precisa ser utilizado no conjunto. Então essa abraçadeira, ela está em boa situação? Precisa de manutenção? Está com defeito? Precisa ser trocada? Então sinaliza e toma uma ação. Tá? A Idzomar, nosso pessoal, nas 3 fábricas aqui em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, a gente tem condição de estar fornecendo, suprindo, trocando. Entre em contato com o nosso pessoal. Vocês têm aí os canais de comunicação. Olha, o meu ioque precisa ser trocado. E aí vocês vão tomar uma ação e essa situação vai ser revertida. Mesma coisa acontece com a chave de operação. Então esse aqui é o conjunto. Esse conjunto aqui, o ioque, conector flexível de cobre, precisam estar em boas condições. Você precisa ter uma chave de operação não em boas condições, em ótimas condições, ok? É um negócio tão simples, tão barato. Muitas vezes a gente dá essa chave de brinde para o pessoal, tá? Então, se você tem uma chave meia boca, não é nem chave de boca, aquela chave meia boca, onde o quadradinho já está redondo, conversa com o nosso pessoal, manda um e-mail para mim, entra no meu WhatsApp que eu mando uma chave para você de presente de Páscoa atrasado, já que você não ganhou ovo de Páscoa, tá? Provavelmente não vai ter Dia das Mães, mas uma chave de cilindro você pode receber junto com o próximo suprimento de cilindros, ok? Então é muito importante que você também utilize somente essa chave de operação, ok? No panfleto 17, você vai encontrar lá o torque ideal, usando um torquímetro, para você abrir e fechar uma válvula. A gente não vai tratar disso agora também, mas a chave é essa aí que está do lado, ok? O frasco de amônia, tá?
o ideal é que a gente use essa piceta de laboratório aqui. Tá? É um frasco de plástico que tem esse bico. Muito importante, não deve ter o tubo pescante dentro do frasco. Tá? Aquele tubinho de plástico que tem no tubinho de desodorante. Eu vejo que muito pessoal de operação não usa o picete aqui, usa um tubo de desodorante. E não é errado não, é mais fácil de obter, mas se vai usar um tubinho de desodorante, tira aquele tubinho de plástico que tem lá dentro, tá ok? Eu não sei porquê, mas a boa parte das estações que a gente visita no interior, que usa o frasco de desodorante, é sempre desodorante Avanço. Eu acho que é o preferido dos operadores, tá? E você tem que ter dentro desse frasco uma solução de hidróxido de amônia, tá? Então o frasco é sem pescante, olha aqui, a gente está frisando essa informação. E essa solução de amônia, entre 10% e 30% é o suficiente, tá? No clorine vocês vão obter a informação que pode ser uma solução de até 50%. 50% é uma solução que na prática ela se revelou uma solução muito forte, tá? Então, e o cloro é muito sensível ao vapor de amônia. Então, se esse vapor de amônia encontrar um resíduo de cloro, um vazamento, com 10% ele já vai fazer aquela fumaça branca e vai sinalizar que há um vazamento, ok? Então, o frasco é esse aí, pessoal. A gente também tem esses frascos aí. Se você não tem esse frasco, se a tua situação é tão difícil, a gente pode arranjar esse frasco para vocês, tá ok? O conector flexível de cobre, tá? Ele precisa estar em bom aspecto, tá? Ele não pode ter torções, sinais de dobra. Se você percebe que ele está ressecado, esverdeado, e muitas vezes o flexível de cobre fica esverdeado não por conta de presença de cloro, mas porque às vezes a pessoa dá um banho de amônia, vira o frasco, vira a piceta, vira o tubinho de desodorante e dá um banho de hidróxido de amônia no flexível de cobre, tá? E aí o que ocorre? Ele vai ficando esverdeado porque a amônia vai atacar o cobre, tá? Então vai haver um processo de oxidação, vai formar daquele aspecto esverdeado, ok? Então, sinais de torção, indício de recuperação com solda, não devia nem ter sido recuperado, você troca. A recomendação do Chlorine Institute é que os flexíveis de cobre sejam substituídos a cada ano, ou quando você perceber algum tipo de não conformidade através de uma checagem como essa que nós estamos conversando com vocês, ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui dos nossos amigos. Ah, tá aqui o Adriano Miranda, o Eliel de Londrina também está aqui. A distância mínima dos cilindros. Já vamos por partes então. Vamos conversar aqui com o Adriano. Está perguntando a checagem mensal ou a checagem... eu sugiro, a nossa sugestão é que ela seja pelo menos semanal, tá? Se você consegue fazer isso 2 vezes por semana, por exemplo, você faz na segunda-feira e na quinta-feira, tá? Ou você faz um intervalo, faz uma checagem na segunda-feira no turno do dia e na quinta-feira no turno da noite, sabe? É muito importante. E um detalhe, vocês precisam compartilhar essas informações entre os turnos de trabalho, ou através do livro de ocorrência, ou deixar esse checklist em um local visível para que o outro turno possa dar seguimento. Por exemplo, eu trabalhei à noite, trabalhei até às 7 horas da manhã, às 7 horas eu vou para casa, assistir o Bom Dia Santa Catarina, o Bom Dia São Paulo, o Bom Dia Porto Alegre na rede RBS, não importa. Você deixa informado o teu colega que vai suceder, porque o cara que trabalha de dia, ele tem condição de disparar as providências necessárias, caso haja alguma providência a ser tomada, que o camarada da noite detectou.
Então você vê que é muito importante dar seguimento, deixar informação, né? É igual fofoca, fofoca vai, essa é uma boa fofoca, passa ela adiante para que o problema seja resolvido, ok? Então, quanto mais curto esse período, melhor. A uma vez por mês já não acho bom. 15 dias pode até ser, mas uma vez por semana pelo menos é o ideal. E fora isso, quando for fazer conexão de cilindro ou vai fazer um ajuste nos rotâmetros, quando eles ficam no mesmo local, dá uma circulada. Não precisa necessariamente fazer aquele checklist escrito, se você já fez no dia anterior, mas dá uma olhada. Tá? Alguém que eu conheço sempre diz sempre comenta, né, que o que engorda o boi é o olho do dono. Com o cloro é a mesma coisa, tá? O cilindro não vai engordar, mas vai agregar muita qualidade no trabalho que a gente está fazendo no que diz respeito à segurança, tá? A Ana Maria perguntou se a gente tem que deixar uma distância mínima. Acredito que você já esteja falando do cilindro grande, mas vamos falar dos dois, tá? No caso dos cilindros pequenos, se eles estão agrupados em operação no manifold, você tem uma bateria, por exemplo, de 6, 7, 8 cilindros, 4 e 4, é interessante que haja um espaço mínimo de pelo menos uns 25 a 30 centímetros entre um e outro na operação. Já quando eles estão vazios ou cheios, estocados no outro lado da sala, eles podem estar agrupados todos juntos. No caso dos cilindros grandes, nós adotamos a distância de pelo menos 10 centímetros entre um e outro cilindro, para você fazer o giro. Tá? Até porque ninguém vai circular ali, né, entre um cilindro e outro. Então, 10 centímetros é o ideal. Agora, se você tem espaço na sala suficiente, você pode colocar um espaço maior, mas não há necessidade de mais do que 100 milímetros, né? 10 centímetros entre um cilindro e outro. Estou falando dos cilindros grandes, né? E a outra pergunta que me fizeram aqui, o uso de mangote é recomendado? Arrisque Consulting, Adilson Ribeiro. Adilson, especifica o que você quer dizer com mangote, tá? Eu estou pensando aqui que talvez seja aquele mangote com revestimento de uma malha de aço inox, talvez seja esse mangote, né? Se for esse mangote, a experiência tem mostrado para nós que quando você faz o revestimento e faz a colocação dos engates, eles apresentam muito vazamento e você não consegue ver o vazamento, você não consegue visualizar a parte interna. Esses mangotes são muito caros e acabam não agregando qualidade ou segurança. O flexível de cobre ainda é o mais indicado. É de fácil obtenção, é muito fácil você obtê-los e substituí-los, né? Agora, a forma de você instalar é muito importante, tá? Ok? Por que é muito importante? Você tem aqui... eu vou mostrar para vocês. Aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu vou voltar alguns slides aqui para chegar no cilindro grande. Essa imagem aqui. Vocês estão vendo esse cilindro? Ali nós temos um flexível de 1.500 milímetros, 1,5 m é o suficiente. Se você colocar um flexível de 3 metros de comprimento e não adotar o sistema de looping, tá? Ele vai ficar tão grande que vai ser muito fácil você esbarrar, encostar e romper esse flexível. Então a forma de ser instalado é muito importante. Então a recomendação é que você sempre tente fazer um looping e o mais curto possível, para que você não tenha sobras, ok? Tá? Então é muito importante a forma de instalar. Tá? Flexível de cobre ele é tema para uma aula inteira, tá? Mas espero que eu tenha atendido aí a tua demanda, Adilson. Você está aí no Rio de Janeiro, um abraço, tempão que a gente não conversa. Isso aí do mangote metálico. Metálico
ele colocou ali metálico. Precisa ser um mangote de cobre recozido. Carlos, eu posso usar um mangote de aço inox? Eu posso usar um outro material? A recomendação do Chlorine Institute, e aí anote aí, no panfleto 6, existe uma tabela. Esse panfleto 6, ele trata só dos materiais que você vai utilizar na fabricação de um manifold. Tá? Então, na tubulação, ele vai dizer que você vai ter que usar tubo de aço carbônio de 3/4, de 1 polegada, 1 polegada e meia, a STM A106 Schedule 80 sem costura. Essa é a especificação. Tá? Mas o mecânico funileiro aqui da minha cidade falou que eu posso fazer um manifold de aço inox. Siga a recomendação do Instituto do Cloro. Esse pessoal conhece alguma coisa. Eles estão desde 1924 editando e revisando literatura, ok? E até agora deu certo. No caso do flexível de cobre, nós temos aqui, eu vou até dizer para vocês a página que está. Eu tenho aqui no panfleto 6, então é muito importante você carregar isso aqui com você, tá? Então ele diz aqui, numa das suas tabelas, que precisa ser flexível, ele tem que ser construído em cobre B88, e ali tem a especificação, o tipo K B88, não é aquele cobre de ar condicionado, de geladeira, não é, tá? É um cobre específico. Então ele tem esse aspecto que vocês estão vendo aqui, parece o cobre que utilizado no ar condicionado da tua casa, mas não é, ok? Então sempre consulta o teu fornecedor de cloro, tá? Ele vai te dar essa dica, vai te mostrar os caminhos das pedras, né? E a Exomar tem para fornecer isso aqui, mas além de fornecer, a ideia nossa nosso negócio é fornecer cloro. A gente fornece os equipamentos para auxiliar os nossos parceiros no consumo seguro do cloro, tá? As arruelas de chumbo são importantíssimas nesse conjunto de conexão, tá? Por que chumbo? Porque o chumbo não é atacado pelo cloro e a arruela de chumbo, ela tem características de plasticidade e de elasticidade, tá? Então o chumbo consegue se amoldar no bocal da válvula e ele vai fazer essa vedação. Então no checklist você vai anotar lá. Utiliza arruelas de chumbo com antimônio naquelas medidas especificadas, tal. Ela é fornecida junto com a válvula angular. Então o operador, quando recebe o cilindro, ele tem esse lacre, né? Ele rompeu o lacre, tem uma arruela de chumbo, tá? Então você usa. Não, aqui eu não uso, eu uso outro tipo de arruela. Ela pode ser, a resposta, se for não, ela tem que ser Teflon. Não pode ser outro material. Eu já vi num passado muito distante, gente usando até tampa de pote de margarina. Dá para ver o que da palavra quali. O operador da noite ficava cortando, porque não era fornecida a arruela. E aí a gente passou a fornecer, até porque foi uma sugestão de um operador num treinamento. Foi aí em Santa Catarina, com o pessoal da Kazan. Seu Carlos, por que a Exomar não manda a arruela para nós? E olha só, ótima ideia, né? E tá aí, a arruela hoje ela é fornecida no cilindro, você rompe o lacre, tá ali a arruela pronta para o uso, tá? São substituídas a cada conexão? A resposta sempre tem que ser sim. A gente reaproveita, porque dá para usar 2 vezes. Não dá para usar 2 vezes. Você tem sempre que substituir a arruela, tá? A cada conexão, uma arruela nova, tá? No cilindro grande, nós fornecemos até 2 arruelas, né? Uma em cada válvula, apesar de vocês utilizarem apenas uma válvula. Você pode até guardar outra arruela. E se você se sente inseguro pelo fato de não ter arruela sobressalente, converse com o nosso pessoal que faz a programação de entrega, né? Tem a Bruna no Rio Grande do Sul, tem a Liliane, o Leandro no Paraná, tem o Tiago, a Ângela
eu mesmo aqui em São Paulo, olha, vocês podem mandar aqui algumas arruelas sobressalentes, a gente manda junto com a próxima remessa de cilindros, tá? Para que você tenha a segurança de que, olha, errei a conexão, preciso de uma arruela sobressalente, então ela vai estar disponível para você. Os flexíveis desconectados são protegidos contra a entrada de umidade no sistema. Então, de novo aqui, vamos ver aqui a nossa ilustração. Você pode perceber que é um sistema fechado. O cloro que nós fornecemos é cloro seco, ele não contém umidade. Tá? Mas o ar que nós respiramos, ele tem a umidade do ar natural. Essa umidade, se ela penetrar no flexível de cobre que for desconectado, tá? Ele pode atacar internamente o flexível, porque a umidade vai se combinar com um resíduo de cloro, vai formar o ácido clorídrico e vai fragilizar, vai diminuir a vida útil desse flexível de cobre, ok? Vocês perceberam que a vida útil da minha garganta está prejudicada por causa dessa tosse, né? Mas vamos tocar. Então, existem várias formas de você fazer essa isolação, né? Uma delas é, se o flexível foi retirado, é conectá-lo quase que imediatamente no cilindro cheio. Tirou o cilindro vazio, coloca o cilindro cheio, refaz a conexão. Se você vai ter que deixar desconectado por mais tempo, tá? Você pode colocar um saco plástico, né? Aqui em São Paulo, quando a gente vai na praia, tem aquele sorvetinho, que é aquele suco de pó, que suco, colocado num saquinho. Aqui nós chamamos de chup-chup. Lá na terra do Adilson, do pessoal do Rio de Janeiro, chamam de sacolé. Santa Catarina não sei como é que é, nem no Rio Grande do Sul. Mas aquele saquinho de chup-chup que nós chamamos aqui, ele pode ser colocado no flexível com uma borrachinha, um elástico daquele que você prende dinheiro. Tá? Você pode colocar uma tampinha, uma rolha, uma rolhazinha, eu já vi o pessoal mandar fazer rolha de teflon, de borracha, de plástico. Não é muito bom porque um resíduo pode ficar dentro do flexível e esse resíduo pode entrar no manifold e vai passar pelo filtro Y e vai acabar travando a agulha da reguladora de vácuo. Tá? Então, reconectar, ou então colocar um plástico em volta. Tem gente que coloca fita crepe. Põe uma fita crepe ali, também é uma solução. Mas presta muita atenção, quando for remover essa fita crepe, essa fita adesiva, observe se não vai ficar nenhum resíduo no bocal. Tá? Esse resíduo pode entrar no sistema e pode causar algum entupimento, aí vai dar trabalho para o pessoal da manutenção. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui dos nossos amigos aqui. A Ana Maria está perguntando se ao ar livre os cilindros sofrem ação da temperatura do sol, de partículas atmosféricas, tá? Ana, o que acontece? Em alguns locais nós já tivemos essa situação. Houve a necessidade premente, urgente, de se promover a desinfecção em estações de tratamento de esgoto. E o cloro é muito importante nesse processo, na parte final, logicamente, né? Fazer a desinfecção final, um cloro bem dosado, num sistema operado por pessoas que conhecem o efluente, depois de passar por um processo de sucesso, né? Então, você tem aquela água já clarificada, você vai mandar essa água para o corpo receptor. E deixa eu me ver aqui uma perguntinha que nós temos aqui. Tá. Então, houve a necessidade de fazer essa aplicação muito rapidamente. Só que a estação não tinha casa para cilindro, nunca tinha dosado cloro, nem hipoclorito. Então, nós precisamos, por um período, instalar os cilindros a céu aberto, com todo o sistema de segurança, com kit, com treinamento, mas não é a melhor situação. Então, o cilindro ele pode operar na intempérie. Tá? O que pode acontecer com a questão do sol? Ele vai aquecer o cilindro e vai haver uma pressão maior na parte do gás. Tá? Mas nada que vai impactar na operação. Tá? O que você pode notar é um aumento
leve aumento da pressão na linha de cloro, ok? Mas não é um problema. Os problemas que pode advir do cilindro estar na intempérie é a questão de ferrugem. Então ele vai chover, ele vai sofrer a ação de umidade, principalmente se ele fica próximo do litoral, né? Então esse cilindro vai sofrer muito, ele vai enferrujar, ele vai precisar sofrer processo de pintura antes daqueles 5 anos previsto para o teste hidrostático, vai precisar receber um tratamento, tá ok? Mas a questão da luz solar ela não vai interferir. E se alguém pode perguntar, mas e o plug fusível? Será que vai derreter o chumbo? Não. O chumbo vai derreter entre 74 e 80 graus, tá? Então, vamos pensar aí num calor aí de litoral como aqui na minha cidade, não vai afetar o cilindro, tá ok? Espero ter atendido aí essa tua demanda, Ana, tá ok? Então, eles podem ficar ao ar livre, mas o desejável é que haja uma edificação apropriada para isso. O pessoal de Santa Catarina, das estações de água de esgoto aí de Florianópolis, e tem gente aqui nos assistindo, conhece bem essa história. Eles deram um salto de qualidade muito grande nessa questão do saneamento, né? Hoje, ao redor da ilha de Florianópolis, as estações de tratamento de esgoto, todas elas têm desinfecção, ou pelo menos a maioria, até onde eu sei, aquelas que estão estruturadas, né? E no início eles passaram por um período onde não havia casa de cloração, tá? E assim que foi possível, os cilindros foram colocados em casas apropriadas. Inclusive, foi o pessoal de Santa Catarina que desenvolveu, junto conosco, as casas de cloro, onde o caminhão entrega os cilindros sem a necessidade da talha que nós vimos aqui, a monovia, nós vimos aqui no checklist. A casa deles é aberta na frente e o caminhão consegue colocar o cilindro lá dentro, em cima do berço, já com os roletes. E somos nós que prestamos a manutenção para esse pessoal, tá ok? Então, é possível utilizar o cilindro a céu aberto, mas não é o desejável. O desejável é que haja um planejamento, uma programação para que essa situação tenha esse salto de qualidade, como eu relatei aos senhores aqui, ok? Então, a chave de operação ela precisa ter esse comprimento adequado, de aproximadamente 15 centímetros, tá ok? Se você não tem essa chave, faça um vento, mande um sinal, nem que seja de fumaça para nós, que a gente vai ajudar a resolver essa situação. É muito importante que a chave permaneça no cilindro. Eu fiz um destaquezinho ali mais claro. Então, conectou o cilindro, então você tem uma bateria de cilindros cheios em operação e outra bateria esperando. A chave tem que estar colocada na bateria que está em operação. Por que isso? Se você precisar fechar essa bateria rapidamente, olha, o reservatório de água encheu, eu vou ter que parar a cloração porque eu já tenho água tratada para a cidade toda. Então você vai parar a cloração, tá? Então você vai lá e fecha rapidamente. E também numa situação de emergência, faltou luz, né, na estação, e aí a bomba de arraste vai parar de funcionar. As reguladoras de vácuo, ela trabalha com as molas contrapostas, ela é normalmente fechada, então os diafragmas vão fechar, mas é interessante que você feche os cilindros. Então é bom que a chave já esteja no local. É muito desagradável quando você precisa de uma ferramenta, procura e não acha, tá? Então essa é a razão das chaves permanecerem. Possui o kit de emergência completo. Então você olha ali na sala dos cilindros, existe o kit A ou o kit B, tá? Então, sim ou não? A resposta tem que ser sim, e precisa estar naquele recinto. Para quem conhece o kit, a caixa do kit, o estojo, é um estojo pesado, então é bom que ele esteja próximo aos cilindros, porque se eventualmente houver necessidade da sua utilização, eles estão próximos, a poucos metros dali, ok? Então, vocês viram a imagem do kit A para cilindros pequenos e a imagem do kit B para cilindros grandes, tá? Esse é o kit A e esse é o kit B. A gente vai ter um módulo desse aqui sobre aplicação de kit A e aplicação de kit B, ok?
na nossa página do YouTube você tem o resumo da aplicação do kit B e o vídeo da aplicação do kit A, tá ok? Um detalhe, a caixa do kit, ela possui um checklist próprio, então é importante também que o operador ou técnico de segurança promova um checklist específico dos kits de emergência, tá ok? Outra coisa, não adianta você ter o kit e não saber o que fazer com ele. Então, a pergunta, os operadores possuem conhecimento quanto à aplicação do kit? Tá? Então, se você não tem esse conhecimento, se inscreva aí, manda um e-mail. Cara, nós queremos aqui um treinamento. Esse treinamento deve durar uns 15, 20 minutos sobre a aplicação de kit. No momento a gente vai fazer isso virtual. Nós temos o filme para mostrar passo a passo, tá? Temos o vídeo, mas podemos fazer também presencialmente, ok? Mas é importante que o pessoal tenha conhecimento de como se utiliza isso aí, ok? Os operadores utilizam a máscara panorâmica com proteção facial e filtro específico para vaporizar ácidos durante os procedimentos de conexão e desconexão de cilindro? Sim ou não? Isso você tem que ser muito sincero. A gente sabe que tem muito local que o pessoal não utiliza, mas é muito importante que se utilize a máscara. Uma argumentação. Carlos, eu faço conexão de cilindros há 20 anos. Eu nunca errei uma conexão. Tá? Então, eu nem uso a máscara. Eu também dirijo há muitos anos. Tá? Eu nunca bati meu carro, mas eu não deixo de usar o cinto de segurança e não deixo de fazer seguro. Tá? Então, você pode errar. Você pode errar. É uma possibilidade. Tá? A não ser que o teu nome seja Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse não erra nunca. Então esse cara não precisa de máscara. Mas nós precisamos, ok? Essa é a máscara facial. Tá? A gente chama ela tipo panorama, mas panorama é o nome comercial de uma das marcas, né? O nome técnico é máscara com proteção facial e o filtro para vaporizar ácidos. É o famoso filtro UABEC. Tá? Existem máscaras com 2 filtros, com um filtro só. O importante é que seja o filtro adequado, ok? Estão bem localizadas? O que é a boa localização de uma máscara, tá? Num local de fácil acesso, tá? Então, o ideal é que esteja na sala de cilindros. Então, você entra na sala para fazer algum tipo de intervenção, uma troca, você já vai num armário, num local próprio. É importante que elas estejam protegidas, tá? Num armarinho, numa caixinha. Se isso não for possível, ela fica pendurada, mas dentro de um saco plástico. Por quê? Para não pegar poeira. Às vezes tem aquele mosquitinho, aquela baratinha teimosa que vai morar lá dentro, a lagartixa que vai botar um ovo. Daí você vai colocar isso no rosto, tá? Então é importante que ela esteja bem localizada, bem acondicionada e o mais importante, que haja uma verificação na vida útil do filtro. Tá? O filtro é novo, você tem filtro reserva, quando foi feita a última verificação? Tá? Então é muito importante que os técnicos de segurança também auxiliem nesse trabalho. Tá? Agora, para o técnico de segurança auxiliar, é importante que essa informação chegue até o técnico de segurança. E é o senhor operador, senhora operadora, é quem vai obter essa informação através do checklist. Vê como o checklist é muito importante? Ele é como aquele exame periódico, né, que nós fazemos anualmente. Tá? Muita gente descobre que tem uma doença grave e a partir daí começa a se tratar. Tá? Justamente por causa desse checklist que você faz. Tá? Equipamentos para dosagem de cloro. Então aí nós estamos falando da válvula reguladora de vácuo, do injetor, do rotâmetro, da bomba centrífuga, das mangueirinhas que fazem a conexão, aquelas mangueiras de polietileno, tá? O manifold, filtro Y, as válvulas de Fera, manovacuômetro, ou seja,
o conjunto dosador. Então é muito importante. Olha, a reguladora de vácuo, ela está em boas condições, ela tem indício de vazamento, ela está meio esverdeada, ela está com cheiro de cloro. Então você precisa anotar, tá? E pedir auxílio, tá? Entre em contato com a Exomar, ou se você tem o pessoal de manutenção, que faça a manutenção. Se você não tem quem faça, entre em contato conosco para a gente auxiliá-los nessa tarefa, tá ok? Aquela bomba centrífuga de arraste que você passa por ela e você vê uma gotinha de água pingando pelo selo. Tá, você vai deixar essa gotinha pingando até quando? Até virar um esguicho? Até a hora que a bomba parar de vez? Tá? Então a importância do checklist. Olha, a minha bomba centrífuga está com um barulho estranho. Opa! Será que está com problema no rolamento? Precisa ser trocado? Ela está trepidando demais. Será que o eixo está torto? Então, você não entende de bomba, mas você vai anotar isso aí e vai passar isso para frente. E alguém que entende de bomba vai lá resolver o problema. Tá? O meu injetor, volta e meia, retorna água. E a gente vai falar em outra aula sobre retorno de água. Tá? Talvez ele esteja instalado no local que não seja o adequado. Ou então ele não gera o vácuo suficiente. Vai ter problema de perda de carga. Aí você vai... Carlos, olha, eu estou com um problema aqui. O meu injetor era para... ele é para 270 quilos e ele não dá nem 50. A gente vai conversar por WhatsApp, você vai mandar algumas imagens para nós, fotos, e a gente vai descobrir qual é o problema. Normalmente é perda de carga por causa do tipo de tubulação, um monte de curva, cotovelo, que a água perde carga, a bomba perde a sua eficiência. Ou às vezes uma bomba subdimensionada. Ou às vezes você não tem bomba. Eu uso água de uma adutora. E aquela adutora tem variação na vazão e na pressão. E essa variação vai se refletir no injetor, no rotâmetro, né, a bolinha, o flutuador, ele não vai parar quieto, ele não fica ali quietinho. Então são problemas que a gente pode resolver pelo WhatsApp, por um e-mail, mas o checklist é que vai detectar esse problema. Muitas vezes você vai detectar alguma coisa que não dá para fazer um xizinho ali no checklist. Tá? Escreve no verso e passa isso adiante, faz uma observação, tá? Acrescenta um campo de observação. Tá? Esse checklist ele não é uma regra, uma lei. Você pode agregar outros elementos do teu cotidiano, do teu dia a dia. Tá ok? Vamos tocar para frente. Então, os equipamentos de proteção coletiva, os EPCs. Então, nós vamos tratar de dois deles aqui. O lavador de gás, né? E o detector de cloro. Então, é muito importante que para quem tem lavador de gás, né? Que você verifique o tanque da solução, o nível da solução, a quantidade da solução, a qualidade dessa solução de soda. Olha, eu não sei avaliar isso aí. Aí você pede ajuda para a Hidromar. Tá? A torres tem rachaduras, os parafusos de fixação estão em boas condições, a bomba centrífuga que faz a circulação, tá? Ela tem vazamento, ela funciona adequadamente. Um detalhe, você faz esse lavador de gás funcionar periodicamente, é muito importante que você execute essa tarefa. Os lavadores de gás que a Hidromar desenvolve, instala, nós instalamos no painel elétrico um timer. Então, todos os dias, por exemplo, às 11 horas, esse lavador vai entrar em operação automaticamente por 5 minutos. Então, às 11 horas, das 11 às 11h05, tá? Esse lavador ele entra em operação e para. Para quê? Para circular a soda e o operador vai, opa, o lavador entrou. Outro dia alguém ligou no Paraná, olha, o lavador hoje não entrou. Porque caiu um raio ontem à noite aqui e desarmou o painel elétrico. Opa, o pessoal foi lá e era um probleminha fácil de resolver, mas alguém detectou através do checklist. Tá? As vedações, falei do painel elétrico, o detector de cloro. Então é importante ver a condição que estão os sensores, né? Eles precisam estar próximo ao piso. A solução eletrolítica precisa estar no nível adequado. Normalmente o sensor ele demonstra ali o nível da solução. Então, você tem solução para fazer essa reposição? Eu não tenho, seu Carlos. Entre em contato com a Exomar, ok? Manda um e-mail, manda um sinal de WhatsApp, tá? E a gente vai disponibilizar essa solução
A gente vai dar um jeito nisso aí, não pode ficar sem a solução. A alimentação elétrica do detector de cloro é adequada, tá? Está funcionando a tomada. Eu já vi casos que o detector de cloro estava funcionando, só que a tomada estava sem energia. Aí conversamos com o pessoal da elétrica, tal, resolveu o problema, ligamos, testamos e está funcionando. É muito importante, porque o lavador de gás depende do sinal do detector de cloro. Ok? Solução eletrolítica. A sirene funciona, tem a sirene embutida, aquela cigarrazinha. Em outros casos, o pessoal tem uma sirene externa, né? Então é importante fazer o teste. Normalmente os detectores de cloro, os nacionais disponíveis no mercado, você tem um botão para teste, onde você vai ali e faz um teste, tá? Então você determina, né, um horário para fazer esse teste, para as pessoas saberem que é um teste, não ficar todo mundo apavorado. Por exemplo, hoje é quarta-feira, a gente sabe que nas unidades da Petrobras, né, e tem gente da Petrobras aqui nos acompanhando, quarta-feira é dia de teste em todas as refinarias, né? Se não me engano é meio-dia ou 10 horas, mas tem o teste. Então o pessoal se habitua, que é o tipo de sinalização. Então aquele horário, olha, é um teste. Quando acontecer isso aqui, o pessoal sabe que... Então é bom você ter essa rotina definida, né? No caso do pessoal que tem automação, né, os detectores de cloro têm a saída de 20 a 44 a 20 miliamperes, né? Essa saída está funcionando, ela está ligada adequadamente no sistema de informática, tá? Então é muito importante ter essa interação, fazer esses testes para que tudo funcione adequadamente. Foi um investimento que foi feito, né? Então tem que ter resultado, ok? E por fim, a data do último treinamento. O Chlorine Institute recomenda que se faça treinamento pelo menos uma vez por ano, tá? Um treinamento formal, presencial, onde a gente passe a parte da manhã conversando o máximo possível de todos os temas, e na parte da tarde fazer um simulado com aplicação de kit, com utilização de máscara, conexão de cilindros, principalmente conexão de cilindros. Conexão de cilindro bem feita é o plano A, aplica kit é o plano B, ok? Então, pessoal, esse é o último item do nosso checklist, né? São 11 horas e 19 minutos. A gente está prevendo um treinamento de 40 minutos. A ideia é que isso seja curto, né? Esse vídeo vai estar disponível no YouTube mais tarde. A gente vai fazer algum tipo de edição, tá? E eu vou colocar para vocês aqui os nossos canais de contato, né? Para que vocês consigam entrar em contato, fazer perguntas, dar seguimento, né, a esse treinamento. Muita gente vai notar que, olha, tenho uma dúvida que eu não pude esclarecer durante o treinamento, lembrei só depois. Então tem aí o canal do WhatsApp, tem aqui os nossos e-mails que vocês estão vendo aqui, tem o bonequinho aqui atrás de mim, tá? Tem o telefone da Idomar, DDD 13 3878 7700. Esse telefone está em São Paulo, mas dependendo do assunto, a gente vai distribuir para os nossos colegas, para a nossa equipe que está distribuída no Paraná e no Rio Grande do Sul, tá? E o nosso canal do YouTube, tá? Então vá lá, se inscreva nesse canal, a gente vai estar agregando mais conteúdo, tá? Hoje as mídias digitais nos dão uma oportunidade muito boa da gente interagir com os nossos clientes, né? E o nosso canal do Instagram, Hidromar Química. Vá lá, nos siga, tá? Tem sempre uma informação rápida para fazer um lembrete a respeito desse nosso assunto aqui, que é cloro seguro. Cloro é muito bom para a saúde, é bom para a humanidade. Agora em tempos de pandemia, né? Vocês viram como o cloro está sendo importante através do hipoclorito, através da desinfecção aí nos hospitais e nas áreas públicas, tá ok? Então, um grande abraço a vocês.
Muito obrigado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que alguém fez. O Gustavo aqui de Itajaí. Antes que a gente vá embora, ele fez uma pergunta aqui. O endereço do curso anterior, Abel, o curso anterior está no nosso canal do YouTube. Está publicado lá, é um vídeo de 1 hora e 29 minutos. E Gustavo do Semasa Itajaí, da ETA São Roque. Um abraço aí para o pessoal, tá? Você perguntou, solução eletrolítica, a troca é a cada 6 meses ou se você perceber que o nível baixou? Eu sei que Itajaí faz muito calor, então pode haver uma evaporação maior. Então, de novo, a importância do checklist. Um olho no peixe e outro no gato, tá ok? Reinaldo da Sabesp está aqui com a gente também, um abraço para vocês. Então, gente, o Edivaldo da Estação de Esgoto de Guarujá, muita gente conhecida aqui. Eu estou isolado em casa, mas hoje eu me senti acompanhado por vocês, tá ok? Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima, pessoal. Mais de 60 milhões de pessoas através de água tratada, despoluição e desinfecção de esgoto, combustíveis, medicamentos, metalurgia e química fina. Juntamente com 2 outras unidades produtivas nas cidades de Curitiba, no Paraná, e Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, a Hidromar é responsável pela distribuição de cloro e hipoclorito de sódio nas regiões Sudeste e Sul. Nossas normas de segurança, meio ambiente, saúde e qualidade são orientadas e certificadas por padrões de excelência reconhecidos internacionalmente. Por isso, nossa rotina de trabalho requer rigor operacional e orientações específicas a todos os que trabalham ou visitam a nossa unidade. Vamos agora orientá-lo para que sua visita seja segura. Tudo começa com a identificação na recepção. Você receberá um crachá para identificação individual. Deverá ser acompanhado durante a sua visita e seguirá as orientações do seu contato interno. Equipamentos com capacidade para fotografar, copiar, filmar ou gravar não devem ser utilizados dentro da empresa sem autorização expressa da Hidromar. Caso você esteja portando um equipamento desse tipo, solicite o registro e aguarda. Nas áreas industriais, os celulares devem estar desligados. É obrigatório o uso de capacete de segurança, óculos de segurança, máscara de fuga, calçado fechado ou de segurança para trânsito em áreas operacionais. É proibido o uso de calçados abertos ou com salto superior a 5 cm de altura e inferior a 3 cm de largura. Nos estacionamentos, pare o veículo de ré. Ao caminhar no interior de nossa unidade, utilize calçadas e vias apropriadas para pedestres e sinalizadas para tal. Ao subir e descer escadas, utilize o corrimão. Para descartar algum objeto, utilize os recipientes para coleta seletiva. A Hidromar é uma empresa livre do tabaco e fumo e é proibido fumar em todas as áreas. E mesmo com tantos cuidados, podem surgir situações de emergência. Aqui, momentos de risco são encarados com disciplina e muito treinamento. O sistema de alarme avisa sobre qualquer emergência. Toques intermitentes indicam emergência. Diante de uma ocorrência, empregados e visitantes só devem se reunir nos pontos de encontro quando orientados por um responsável. Toque contínuo indica o fim da ocorrência. Em caso de dúvida, os empregados estão habilitados a auxiliar os visitantes. Observe os nossos horários de funcionamento, pois a permanência fora do expediente não é permitida sem autorização e acompanhamento de um responsável da Hidromar. É muito bom receber você aqui. Obrigado por sua atenção.